Shalom, meus queridos irmãos, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós estamos iniciando mais um tema, mais um podcast do canal Fábio Pires. Hoje, dia 24/12. Nós agradecemos aqueles que têm nos acompanhado, aqueles que têm cooperado, também na divulgação desse canal. E hoje vamos adentrar na mensagem número 82, já com 83, essa é a 83ª mensagem, e mensagem número 82 para esse dia, para o dia 24/12, no podcast canal Fábio Pires, com a mensagem Terrilim 23, isto é, Salmos 23. Vamos trazer uma interpretação histórica e espiritual do nosso povo para o real significado das palavras de Davi Hamelech. Você pode nos encontrar nas redes sociais, pelo Instagram, você já sabe, iniciando em @fabio73book, se as mensagens de lá forem convenientes, forem de reflexão para a vida dos irmãos. Eu não vou falar deixe o seu like, a mensagem é para ser lida, eu basicamente não estou me importando com likes, tá, irmãos? O importante é que eu me importo que a mensagem possa fazer jus à tua necessidade à tua necessidade pessoal. Aqui eu peço para os irmãos deixarem, porque quanto mais views, quanto mais likes, mais essa mensagem vai ser propagada. Por isso que existe uma diferença, né? A gente objetiva sempre que as pessoas possam ler as nossas postagens e possam fazer isso possa ajudar na teshuvá dos irmãos, né? A gente não tem essa comoção de ficar avidamente buscando seguidores, né? Como eu falo também aqui, né? Tivéssemos um seguidor do canal, 10 seguidores do canal, o importante é que sejamos seguidores do Messias, seguidores de Mashiach. Eu não tenho me atido a essa parte nas redes sociais, já saí de uma grande rede social, não faço mais postagens lá, vai fazer um ano, e recomendo aos irmãos que em breve saiam de todas as redes sociais, tá, irmãos? Porque isso está sendo utilizado para o sistema do maligno, infelizmente. Agora sim, que tudo está sendo descortinado, eu já sabia, né, há 10 anos atrás, basicamente, mas a gente lutava para disseminar quando as coisas estavam mais tranquilas, entre aspas. Agora não, tudo está sendo descortinado, tudo está sendo mostrado bem debaixo dos nossos olhos. Você pode também estar na Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá também, lá no Instagram. Estamos com uma promoção especial para essa semana. Você pode também estar conosco no Twitter, em @Fabio73b, com mensagens diárias de reflexão. Se você quiser também nos enviar um e-mail, nós estamos em fabio73b@gmail.com. Deixa o seu comentário, uma necessidade, pessoas que pedem orações para nós. Eu tento aí responder, toda semana eu respondo. A gente não responde todos os e-mails, não são muitos, mas a gente também tem outras tarefas para serem feitas. Mas eu sempre observo os e-mails dos irmãos com carinho, tá, queridos? Agradeço muito a participação de todos vocês, os irmãos que estão vindo aqui agora, nesse momento, que estão, alguns talvez tendo acesso ao canal pela primeira vez. Muito obrigado a todos, agradecemos imensamente, né, aos irmãos nesse sentido. E essa é uma página de cunho judaico e judaico-messiânico, ou judaico-nazareno, dependendo do ponto de vista, e nós trazemos muitos, mas muitos temas históricos, temas espirituais, né? Nós trazemos muitos assuntos que não são abordados, né, nas igrejas, às vezes não são nem abordados nas congregações judaico-messiânicas, né? Mas tudo bem. Aqui nós temos um tempo de sobra para fazer isso, aqui nós temos um tempo de sobra para abençoar os irmãos, para trazer assuntos que, vamos dizer, durante aquele dia, pelo menos, se os irmãos esquecerem depois, mas durante aquele dia, porque são tantos assuntos, né,
pode fazer uma diferença enorme nas vossas vidas. Mensagem número 82 do podcast Canal Fábio Pires, tema Terrilim 23. Principalmente hoje, irmãos, que nós estamos buscando estarmos mais próximos à presença do Eterno, estamos buscando a nossa santidade, estamos buscando o fruto do Espírito, como nós temos marcado em Gálatas 5:25, nós também fizemos um programa sobre isso. Nós estamos num momento que nós estamos, hoje, muitos de nós, a começar por mim, pedindo a misericórdia do Eterno, pelos nossos pecados, as nossas transgressões, e pedindo que o Eterno nos proteja desses tempos que já estão começando a serem mais terríveis, né? Oficialmente, dentro dessa abertura aí da era de Aquário, que é esta era que vai promulgar a vinda de Satanás personificado numa pessoa. Nós sabemos que vai acontecer, é só você ler o livro de Apocalipse. Nós precisamos nos santificar e nos preparar para com o Eterno, principalmente devido a todos os momentos proféticos que nós temos narrados no livro de Apocalipse. Então vamos lá. Se você não crê em tudo aquilo que está colocado no livro de Apocalipse, faça uma profunda revisão da sua vida. Se você não crê que hoje nós estamos vivendo nesses momentos proféticos e você acha que as coisas vão melhorar, como numa linda canção, né, romântica, numa canção de beleza, naquelas canções onde se idolatra a pessoa amada, ou naquelas canções que se faz sobre a terra amada, as canções que se fazem, né, sobre um mundo utópico, como foi feito muito nos anos 60 e 70, quando tantas pessoas iludidas com as drogas, principalmente nos anos 60 e 70, pregavam um mundo utópico, isto é, que só existia na mente deles, e foram enganadas por Satanás, foram enganadas por filosofias, foram enganadas por doutrinas, e não se arrependeram e não voltaram-se ao Criador. Muitas dessas pessoas estão vivas até hoje, 50 anos depois, mais de 50 anos depois. Muitas já se foram deglutidas, né, ingeridas, consumidas pelas drogas, consumidas pela loucura filosófica e espiritual. Mas algumas se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos. Bendito seja o Eterno que fala ao coração de todos, porque se você acha que o Eterno não fala ao coração de todas as pessoas para uma conversão, você realmente precisa ler a palavra do Eterno. Precisa ler na Brit Hadashah Matityahu, precisa ler o livro de Yohanan, precisa ler o livro de Giliana, isto é, Apocalipse, precisa ler a carta de Romanos, a carta aos Gálatas, precisa ler também o livro de Daniel, Ezequiel. Nós estamos bem no ponto do turbilhão profético que nós vivemos hoje. O chamado princípio das dores já se iniciou há muito tempo. O próprio Yeshua colocou isso. Se você ler Matityahu 16, nós fizemos um programa sobre isso. Nós estamos hoje vivendo os momentos dos quais foram colocados pelos profetas lá atrás, como há 2000 anos, por Yohanan, colocado por Yohanan, quando o Eterno mostrou a Yohanan o que aconteceria nesse mundo. Então, se você acha que não há com o que se preocupar, se você acha que você vai fazer a sua viagem lá para algum país da América do Norte, ou algum país da América Central, que você vai curtir nesse final de ano, né, como todos os anos as pessoas fazem, não haverá isso, irmãos. Nós precisamos nos conscientizar. E hoje é momento, agradecemos mais uma vez aos queridos irmãos que estão participando aqui. Muito obrigado, meus queridos. Que bênção é ter os irmãos aqui conosco. E
Se os irmãos acham que as coisas, que a situação voltará ao normal como era outrora, irmãos, vocês estão redondamente enganados. Agora o Eterno nos chama, o Eterno nos conclama para uma grande restauração. O Eterno nos chama para uma grande mudança de vida. O Eterno nos chama para uma grande modificação das nossas vidas, uma modificação do pensamento, uma modificação da fala, uma modificação do nosso comportamento aliado e alinhado à sua vontade santa. Então eu gostaria de deixar aqui, hoje vai ser um podcast bem diferente, eu gostaria de deixar algumas dicas. Nós vamos fazer um podcast com dois irmãos, desculpe irmãos, nós vamos fazer uma live com dois irmãos, quando eu falo live é mais longa, com dois irmãos que eu estimo muito, para que a gente possa dar aí, de repente, alguns conselhos espirituais e trazer benefícios para a vida dessas pessoas. Muitas dessas pessoas hoje, que eu estou percebendo, por não terem se preparado, ou por estarem sendo chamadas pelo Eterno agora, de repente de um ano para cá, estão confusas, elas estão sem, vou usar português claro, elas estão sem saber o que fazer. Então nós vamos fazer esses trabalhos, se o Eterno assim nos permitir, para que a gente possa ajudar almas, como por exemplo no grupo Estudos Origens Hebraicas, e no grupo Estudos do Judaísmo 2, dentro do WhatsApp, e no grupo Estudos Origens Hebraicas na versão Telegram, que é diferente, com outros assuntos, com outros temas. Eu estou falando isso dos meus trabalhos, tá? Há muitos irmãos que têm excelentes trabalhos, tanto no YouTube quanto no WhatsApp. Eu tenho nas duas plataformas e também tenho no Instagram, por enquanto, que ainda nos é permitido. Então as pessoas precisam hoje se atentar de que tudo mudou. Tua vida não voltará a ser mais a mesma. Os teus relacionamentos interpessoais, principalmente com essas medidas sanitárias que estão acontecendo agora, não voltarão a ser mais os mesmos. Então eu vou repetir, porque isso é costume de professor. A sua vida não voltará a ser mais a mesma. Conscientize-se disso, por favor. Porque aqui nós não pregamos mundo de faz de conta ou mundo de Alice no País das Maravilhas, como eu coloco, a utopia, como muitos estão fazendo e dizendo, tudo vai melhorar, tenha esperança, tudo vai melhorar. Não é nesse sentido, porque a nossa única esperança agora é na vinda de Mashiach. Esse é o ponto. A esperança ela existe sim, e nunca vai deixar de existir. Mas não uma esperança para que tudo volte ao normal, como algumas pessoas iludidas, religiosos iludidos, estão colocando isso, principalmente na internet. Graças ao Eterno, muitos do cristianismo estão aí acordando e passando mensagens sólidas, quase todos os dias, para que muitos dentro do cristianismo saiam dessa ilusão que foi colocada pela teologia da prosperidade, de grandes ministérios, inclusive de um que eu me converti em 1996 e fiquei 6 meses. Mas foi ponte para mim, para que o Eterno falasse no meu coração, eu aos meus 22 anos de idade. Hoje eu tenho 47. Então muitos estão saindo do que os nossos queridos irmãos chamam de Bavel, de Babilônia. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno por isso. Dentro do cristianismo, porque há pessoas compromissadas. E o Eterno falou que ia retirar, ia fazer a separação do joio e do trigo. E o Eterno está separando os seus. Está conscientizando os seus. Que bom, irmãos. Agora, dentro do nosso meio, dentro do judaísmo messiânico, do meio israelita, porque são vertentes um pouco diferentes, né, dentro da mesma proposta, nós também temos aqueles que pregam as ilusões, que não falam de temas como nova ordem mundial, da manipulação que está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos, da mídia, das indústrias, deste grande reset, esse reinício que vai acontecer, onde tudo vai ser diferente. Vai sumir o dinheiro, vai sumir banco, vai sumir acesso a locais públicos, você não poderá comprar e vender, etc, etc.
E as pessoas não estão se atendo a isso. E muitos do nosso meio judaico-messiânico não estão se atendo a isso. E não se ativeram a isso nos últimos 10 anos. Pior, nos chamaram, por exemplo, chamaram a mim de teórico da conspiração, de maluco, inclusive, coisa que a Torá não permite fazer. E hoje estão começando a abrir os olhos. Então vamos nos focar nesse segundo ponto. Hoje estamos começando a abrir os olhos. Bendito seja o Eterno. E o que eu desejo é que essas pessoas abram os olhos. E você, de repente, pode estar nos assistindo e faz parte do judaísmo messiânico ou do judaísmo nazareno, pode ter, inclusive, desdenhado desses irmãos que fazem um trabalho dentro do movimento israelita de alerta. E hoje você está arrependido. Bendito seja o Eterno por tua vida que hoje você está arrependido. Eu fico muito feliz por isso, porque agora você tem a oportunidade de revisar a sua vida e pensar, puxa vida, aquilo que o irmão Neemias falava era verdade, aquilo que o Moré Fábio falava nas palestras, inclusive, aqui nos trabalhos dele, no programa As Vozes da Techuvá, nos textos do Facebook, era verdade mesmo, poxa vida. Poxa vida, aquilo que o irmão Fernando Bartolomeu colocava também, é verdade. E eu não dava atenção a isso. Agora o Eterno tocou meu coração. Então vamos viver no momento do agora, tá, irmão? Sem ressentimentos, sem rancores, sem mágoas de ninguém. Porque o que eu mais desejo é que lideranças, inclusive, possam acordar. Principalmente as lideranças. E eu conheço muitas lideranças no Brasil. Do sul ao norte do Brasil. E muitos que estão dormindo. Só que o Eterno tem acordado. Só vai acordar com um chacoalhão as pessoas. Então, irmãos, nós estamos hoje fazendo um verdadeiro retorno. Olha que bênção. Que grande bênção o Eterno nos coloca. Então nós vamos nos atentar hoje àquilo que o Eterno tem nos mostrado, ou aquilo que o Eterno tem nos mostrado lá desde antes. Só que é um ponto. Agradeço ao irmão que colocou aí o trecho de Apocalipse. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares das pragas que atingirão. Isso começa nos pequenos detalhes, tá? Isso começa hoje, por exemplo, na noite do dia 24. Se você vai ser firme mesmo, numa posição firme com o Eterno, ou se você vai deixar afrouxar, isto é, soltar, enfraquecer perante as pressões espirituais, porque eu costumo dizer, a data de hoje e amanhã, um dia que ponteia o outro, e do dia 31 para o dia 1º são as piores datas para aqueles que servem ao Eterno, porque a pressão espiritual é muito grande. Que tipo de pressão espiritual? A pressão espiritual que é personificada naqueles que nós amamos e nunca deixaremos de amá-los, se você também ontem acompanhou a nossa mensagem. Nós não vamos deixar de amar os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, nossos parentes. Mas nós temos que dar um passo para o Eterno, irmãos. Que tipo de fé, de emuná, e eu falo para os cristãos também, acabei de observar um texto absurdo num canal muito competente, de vídeos, claro, não vou falar o canal, mas eu fiz lá deixei a minha posição, e está errado isso, defender festa de Saturnália, para a própria conveniência, defender o paganismo, incutir o paganismo dentro das escrituras, isso é um absurdo total, quando o próprio Eterno condena essas práticas, como nós vimos ontem em Levíticos 18 e 2 Reis 17. Ora, que tipo de servos somos nós, que fraquejamos para a nossa própria carne, fora os nossos próprios pecados, que são terríveis, que nos afastam da presença do Eterno, e eu me arrependo amargamente dos meus pecados. Peço todos os dias perdão ao Eterno pelos males que cometi a outra pessoa, ao meu próximo, a mim mesmo em primeiro lugar, e ainda em primeiro lugar, o mal que cometemos perante ou para o coração de Hashem, bendito e exaltado seja o seu nome, quando o magoamos. Não é hora mais de estarmos brincando com a nossa Geulah, com a nossa redenção, com a nossa salvação.
que façamos tudo ao Eterno por amor. É óbvio, não por medo de ir ao inferno. Não é isso que o Eterno quer. Só que existe o Guerrinon, existe o inferno. E quem diz que esta terrível danação eterna não existe é porque não conhece, inclusive, a palavra do Eterno. É uma realidade, é um fato. E nós estamos lutando para sermos ou estarmos impecáveis, imaculados perante a santidade do Eterno. E muitos de nós não estamos. E muitos de nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos do sacrifício que Yeshua fez por nós todos os dias, irmãos. Porque se nós não nos esquecêssemos, se nós nos lembrássemos do sacrifício que ele fez, nós não cometeríamos 50% dos pecados que nós cometemos. O Eterno nos dá mais uma oportunidade, o Eterno nos trabalha em nossos corações, ele conversa conosco através de sinais, de pessoas, de programas dentro do YouTube, de leitura da palavra, que é a primeira coisa que eu gostaria de fazer, através do jejum, procure, busque a presença de Hakadosh Baruch Hu. E nós não temos feito isso, vamos buscar. Hoje nós vamos ler Tehillim 23, nós vamos orar. Todos os programas agora nós vamos fazer desse podcast, nós vamos orar, irmãos. Não porque as pessoas precisam da minha oração, porque isso é fundamental, falar com o Eterno é fundamental, e não me envergonho de fazer isso. Muitos têm se esquecido de orar, muitos têm se esquecido de se humilhar, muitos têm se esquecido de reconhecer os seus pecados, muitos têm esquecido de fazer o bem ao próximo através de uma palavra, de uma caridade, muitos têm se esquecido do sacrifício de Mashiach no madeiro, e têm se aviltado, e têm crescido em egoísmo, e têm crescido em arrogância perante a um outro irmão que muitas vezes não conhece absolutamente nada. E está vindo agora e diz, eu quero mudar. Pessoas que dizem, eu estou descobrindo a verdade, irmão, mas me ajude. Eu não sei o que fazer. Quisera eu ser 1000 pessoas para poder ajudar 1000 pessoas que nos procuram. Modo de dizer, né? Pessoas que não querem ajudar as outras pessoas. Eu tenho 3 grupos 2 no WhatsApp e um Telegram. Já fiz apelos para as pessoas nos ajudarem. As pessoas não querem ajudar. Elas querem estar nos seus empregos, nos seus trabalhos, preocupados com o dinheiro que elas vão ganhar, com o tipo de sapato que elas vão comprar, com o carro novo que elas vão trocar, com o tipo de joia ou anel, ou videogame novo, ou celular novo que vai dar para o filho. Irmãos, isto é vaidade. E muitos de nós estamos presos na vaidade. Que o Eterno nos liberte disso. Mas para o Eterno nos libertar disso, amados irmãos, nós temos que querer ser libertos disso. Você pode estar preocupado com o filme que você vai assistir no aplicativo nesse final de semana. Eu vou ficar sem tempo. Aliás, eu vou ficar com muito tempo. O que eu vou fazer nesse tempo? E você não se preocupa que você precisa ler a palavra do Eterno. E nós não nos preocupamos que nós precisamos reverenciá-lo através da dedicação do nosso tempo para ele. E não passar 6 horas em frente à televisão vendo filmes, porcarias, que vão infectar a nossa mente, vão nos influenciar para o mal, para a pornografia, para os maus costumes, para os palavrões, para a rebeldia perante ao Eterno. Porque é isso que a mídia traz, é isso que o entretenimento traz. E nós não nos deixamos permitir que a Rua HaKodesh fale nos nossos corações, porque os nossos corações estão duros, porque nos acostumamos com essas coisas do mundo. E conheço muitos messiânicos que bebem dessa fonte maligna, da música, do rock, que é maldito e se fez maldito, inclusive. Eu posso falar porque estive nesse mundo. Da música eletrônica que martela na cabeça e nos transforma em zumbis. Há pessoas que são viciadas em filmes, em séries, irmãos. Incrível isso. Passam 5 horas, mas quando você falar, vamos estudar a palavra, não. Estou cansado. Não tenho tempo. Você não tem tempo para o Eterno e quer passar a eternidade com Ele, irmão?
É isso, irmão. E eu falo para o judeu ortodoxo, judeu messiânico, os judeus que se tornaram arrogantes, inclusive, se secularizaram e estão metidos em todo tipo de secularismo deste mundo. É isso que nós queremos? É isso que nós chamamos de relacionamento com o eterno, irmãos? Ora, não é isso, irmãos. Nunca foi. Nós estamos alimentando a nossa vaidade. Nós estamos alimentando o nosso ego, o nosso coração, que é mal perante ao eterno. Foi isso que Yeshua veio nos trazer, irmãos? Falta de compromisso? Danças e emocionalismo, foi isso que ele veio trazer, irmãos? Foi isso que os profetas vieram trazer? Foi isso que Irmiyahu, Geshayahu, Nahum, Baruch vieram trazer? Vocês têm certeza disso, irmãos? Para servir de enfeite nas nossas Bíblias? Para que o caso deles, para que o modelo de vida deles fosse apenas de enfeite, apenas de contexto histórico? A música está totalmente impregnada de malignidade. A música é profana. O Eterno criou a música, Satanás a perverteu. Hakadosh Baruch Hu colocou algo maravilhoso em termos de sentimentalismo, de adoração. A música é feita e foi feita exclusivamente para adoração ao Eterno. É isso que os Melachim, os anjos, fazem no Shamayim. Nós não estamos servindo ao Eterno da maneira que deveríamos servir. Mensagem número 82 do podcast Canal Fábio Pires, Terrilim 23, Salmo 23. Bendito seja o Eterno que nos deu a sua palavra. Louvado e exaltado seja o Eterno, porque hoje ele nos dá um novo dia e hoje ele traz para as nossas vidas mais uma oportunidade quando abrimos os nossos olhos para que possamos fazer correções. É isso que nós precisamos, irmãos. Correções. Cabe a vós fazer essa escolha. E se você quiser, a partir de hoje, você pode iniciar a sua techuvá. Se você quiser. Um momento mais propício para se iniciar uma techuvá. Falo para você cristão, falo para você irmão israelita, que já está fazendo techuvá, e que não abriu os olhos ainda da maneira correta. Hoje é um momento excelente para nos arrependermos. Vamos fazer a leitura do Salmo 23, Terrilim 23, em hebraico, em primeiro lugar. Agradecemos a presença dos irmãos que estão participando aqui hoje. Baruch Hashem por vossas vidas. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno abra os nossos olhos a partir de agora. A Ele toda a honra, todo o poder, toda a kavod, toda a reverência, toda a adoração única e exclusiva àquele autor e consumador nas nossas vidas, o Elohim de Israel das nações, o Ein Sof. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, aleluia, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Terrilim 23, em hebraico diz, Mismor le David, Adonai roi lo echsach binot deshe yarbitzeni al me menuhat yenahaleni nafshi yoshev yancheni vemagele tzedek leman shemo gam ki elech bege tzalmavet lo yiraha ki ata imadi shivtecha umish'antecha hema yenahamuni taruch lefanai shulchan neged sorehai lishanta vashemen roshi kosi revaya achtov vahesed yedefuni kol yemei hayai veshavti bevet Adonai leorech yamim amen ve'amen.
dentro do livro da editora Maianoto, o livro dos Salmos, nós temos assim: um cântico de Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em campinas luxuriantes, ele me deposita, ao lado de águas tranquilas, ele me conduz. Ele restaura minha alma, ele me conduz sobre atalhos de justiça em consideração ao seu nome. Embora eu caminhe no vale obscurecido pela morte, não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me confortam. Tu preparas uma mesa diante de mim em plena vista dos meus atormentadores. Tu ungiste minha cabeça com óleo, minha taça transborda. Que apenas bondade e benevolência me persigam todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor, na casa de Adonai, por longos anos. Todos conhecem a versão mais popular das Bíblias dentro da João Ferreira de Almeida, edição atualizada e revisada, edição atualizada, só edição revisada, nova versão internacional, etc. Mas nós lemos aqui, na verdade, a tradução, a passagem original de Tehillim 23. E o que foi feito, na verdade, a imensa bondade que o Eterno concedeu para Davi, para que ele pudesse escrever esses salmos, louvando ao Eterno, pedindo proteção ao Eterno, pedindo misericórdia ao Eterno, pedindo livramento ao Eterno, rendendo, kavod ao Eterno. Foram vários motivos que David HaMelech, o rei Davi, escreveu esses Tehillim. Alguns estudiosos dizem também que a sua mãe escreveu também alguns Tehillim que foram parar aqui dentro dessa belíssima coleção. Se isso é verdade, não sabemos. Estou comentando apenas com os irmãos para que isso sirva por curiosidade. O conhecimento também, adquirir o conhecimento é fundamental. A gente sempre fala que conhecimento sem prática também aí é complicado. Então que nós possamos nos cobrar de toda a prática do conhecimento, que nós possamos nos cobrar também da aquisição de pérolas maravilhosas e que a gente converta isso naquilo que inclusive o próprio Yeshua comentou. Como muitos falam, Hillel falava que o cumprimento da Torá é amar o próximo, Baruch Hashem. Então que assim seja e que nos esforcemos para isso. Davi compôs este famoso salmo durante um dos mais perigosos e desencorajadores períodos da sua vida. Ele era um fugitivo derrotado, fugindo do rei Shaul e seu exército. Em desespero, Davi embrenhou-se numa floresta estéril e desolada. Está marcado em Samuel 22:5. Mas o Eterno não o abandonou. Ele encharcou essa floresta seca com a umidade que tinha o sabor do mundo vindouro, tornando até a grama e folhas da floresta suculentas e comestíveis. Isso mostrou a Davi que o Eterno suporta e alimenta em todos os momentos, mesmo quando as oportunidades de sobreviver parecem não existir. Davi não limita sua inspiração a si próprio. Ele a utiliza para cantar por todo Israel, recordando como o Eterno proveu toda a nação através dos 40 anos vividos no deserto. Este salmo é recitado após lavar as mãos e antes das bênçãos ao término das refeições. O sábio Arizal explica a ligação entre o Salmo 23 e a refeição. O salmo contém 57 palavras, que é o mesmo valor numérico da palavra zan, alimento. Ainda mais, ele contém 227 letras, que é o equivalente numérico da palavra brahá, isto é, bênção. Arizal conclui que aqueles que recitam este salmo e vivem de sua mensagem serão sempre abençoados com muitas provisões. Bendito seja o Eterno. Então, no momento que fugia do rei Shaul, e ele foi terrivelmente perseguido, depois disso, ele seria perseguido também por seu filho, Absalom.
Na perseguição para o rei Shaul, ele teve a oportunidade, se eu não me engano, por 2 vezes de matar o rei Shaul, mas ele assim não fez, porque ele foi misericordioso. Ele foi um servo verdadeiro do Eterno, um homem segundo o coração do Eterno, e não aniquilou a vida de Shaul, que o perseguia para matá-lo. Porque Shaul certamente, né, possuído por demônios, porque ele se deixou levar assim. O Eterno nos tem chamado para que nós possamos, hoje, ter misericórdia daqueles que convivem conosco. O Eterno nos tem chamado para que hoje nós tenhamos e pratiquemos o perdão àqueles que nos magoaram, aqueles que nos ofenderam. O Eterno tem nos chamado, na verdade, para que nós estejamos ou busquemos uma santidade plena. O Eterno tem nos chamado, irmãos, para que a gente possa basear tudo aquilo que nós aprendemos e converter isso em ações, em atitudes. Então, hoje, quando nós estamos começando, iniciando períodos de tão densas trevas, e esse período de trevas eu já sentia, porque eu voltei para a obra do Eterno depois de anos que eu fiquei enfraquecido na fé, voltando em novembro de 2010, e no período de 1, 2 semanas já estava assim praticamente que recobrado, em um mês eu estava totalmente recobrado, a minha mente já tinha mudado, eu já tinha voltado ao meu estado, aquele estado que eu tinha aceitado ao Eterno, aceitado a Ele através do testemunho de Yeshua, que eu chamava de Jesus no cristianismo, que foi válido, porque foi no cristianismo que eu conheci muitos dos valores espirituais e da importância do sacrifício de Jesus por nós, Yeshua HaMashiach, e sabendo que já aquela pressão espiritual quando eu andava nas ruas da Avenida Paulista e no metrô, principalmente, quem conhece São Paulo sabe do que eu estou falando, né? Tem um irmão aqui que mora na Inglaterra, mora em Londres, e nos visita aqui de vez em quando, sabe que o metrô de Londres é um metrô tão caótico quanto o metrô de São Paulo, né? O metrô de Londres ele é menorzinho, ele é mais baixo, um pouquinho pior na minha visão, porque eu estive também lá, e não é fácil. Então, irmãos, a pressão espiritual que eu já sentia naquela época era terrível, porque a gente volta para o Eterno, a gente vai abrindo a nossa sensibilidade espiritual. Quando você não tem ao sacrifício de Yeshua, não reconhece, quando você é uma pessoa secular, você é uma pessoa natural, você, né, deixa a vida te levar. A frase mais triste, talvez, que eu tenho ouvido nos últimos 30 anos. E as pessoas cometem os pecados e vivem como se não existisse amanhã. Agora, quando você resolve fazer uma mudança profunda na sua vida, você percebe, então, você percebe a influência maligna, e eu percebia isso, me incomodava muito com isso, e hoje está muito pior. 10 anos se passaram e hoje está muito pior. Então, de 2010 para 2020, hoje está muito pior. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós precisamos nos proteger. Isso é muito importante. O Salmo 23 é um salmo de proteção, as pessoas colocam isso como um salmo de proteção, até outras religiões, né, colocam isso como um salmo de proteção, né? Mas não se atentam ao real significado de quem tocou no coração de Davi para escrever esse salmo foi o próprio Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e da terra que essas pessoas de outras religiões rejeitam, porque fazem idolatria, não é? Nós sabemos que religiões nós estamos falando. Não é só uma não, tá? Que possui sede em Roma, são outras também que utilizam o Salmo 23. Tem a Bíblia aberta lá, mas servem a demônios. Pedem para as pessoas lerem o Salmo 23 para recorrerem ao Criador e ficam depois, né, chamando demônios para suas vidas em rituais abomináveis para o Eterno. E o Eterno, através desses pontos, né, através
dessas escritas, dessas mensagens, principalmente das mensagens em Salmos, ele nos alerta é, para situações das nossas vidas. Situação onde você vai agradecer o Eterno, situação onde você vai louvar a Ele, situação onde você vai pedir a proteção dEle, situação onde você vai pedir o livramento. E Davi, ele estabeleceu várias situações onde você vai se arrepender dos seus pecados, e ele estabeleceu todas essas situações que você pode imaginar ao escrever Terrilim, ao escrever Salmos. É para isso que serve Salmos. Então, para as tuas necessidades, isso é muito importante. E o que nós temos são salmos para diferentes oportunidades na tua vida que devem ser aproveitados. E que devem ser reconhecidos devido aos momentos que nós passamos nas nossas vidas. E não apenas servir de enfeite. Bíblia não pode servir de enfeite. Então, se a tua Bíblia está servindo de enfeite na tua estante, é melhor você tomar uma atitude rápida, hoje. Pressa. Para hoje. Techuvá para hoje. Não compactuo com discursos de líderes religiosos, discursos lentos. Providos de grande conhecimento, mas desprovidos de trazer o compromisso para os seus fiéis. Ora, que tipo de discurso seria esse? Onde se alimenta com conhecimento e não se provê com a responsabilidade. Grandes são as responsabilidades que nós devemos ter para o Eterno. E eu desejo que pessoas que passem o conhecimento tragam também a responsabilidade. Então eu trago 23, Terrilim 23, e digo: seja responsável por tua vida. Observe esta mensagem. Davi estava sendo perseguido. Ele clamou ao Eterno. Será que você tem clamado ao Eterno? Se você não tem clamado ao Eterno, lhe chamo a responsabilidade para clamar ao Eterno nos momentos de aflição que você tem. E não achar que pelas tuas próprias forças, ou pelo dinheiro que você tem, ou pela influência do trabalho que você tem, ou pela tua posição profissional ou política, ou porque você é um grande funcionário público, ou porque você é um grande médico, um grande advogado, você vai conseguir resolver os problemas pela sua própria influência. Não vai. Porque muitos grandes homens com grandes influências foram mortos. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, foi morto através de uma conspiração. Ele era um homem poderosíssimo. Tinha carisma. Morreu. Foi assassinado. Do que valeu a posição dele? Naquele momento o Eterno disse: acabou. Acabou. Estou dando um exemplo só, tá, irmãos? De um homem com uma grande posição e que pereceu. Se nós, que somos pessoas pequenas, não clamarmos ao Eterno, o que será de nós? Em quem nós estamos confiando? Em nós mesmos ou no Criador dos céus e da terra? Em quem nós estamos confiando, irmãos? No que você confia hoje, diante desta situação que já está acontecendo? Você confia na tua chácara que você pode ficar recluso? Tem certeza? Você confia no dinheiro que você tem na conta bancária? Isso vai desaparecer. Já foi decretado. Você confia na tua saúde? Eu estou bem, eu sou um atleta, faço minha academia, estou bem, estou em forma. Confia mesmo? Amanhã você pode morrer. De qualquer maneira, se assim o Eterno determinar. Você confia que as pessoas te respeitam muito por causa da tua posição social? Porque você talvez seja um político? No que você confia?
em si mesmo, nos atributos que foram dados a você no decorrer da vida, ou você confia no eterno Criador dos céus e da terra? Bendito e exaltado seja o teu nome. Mensagem número 82 do podcast Canal Fábio Pires. A mensagem é Terrilim 23, Salmos 23. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem Yeshua HaMashiach. Louvado e exaltado seja o teu nome santo. Nós te pedimos, Pai, que neste momento as tuas mãos poderosas estejam sobre nós. Apresentamos a vida de todos aqueles que estão aqui, de todas essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, daqueles que estão participando do nosso bate-papo, do chat, daqueles que não estão participando, daqueles que estão apenas escutando e querem fazer as suas devidas reflexões, daqueles até que vieram talvez com más intenções e estão sendo surpreendidos por esta mensagem. Oramos também por essas pessoas, para que se arrependam, para que possam fazer uma teshuvá, um arrependimento correto, segundo Irmiyahu, Jeremias capítulo 6, versos 10 a 19. Oro por essas pessoas também, por aqueles que têm boas intenções, por aqueles que têm más intenções, por aqueles que planejam o bem para o próximo. Oramos por aqueles que planejam o mal, para que desistam das suas intenções malignas. Oramos por aqueles que são altruístas, que pensam no próximo, na caridade, na tzedakah. Oramos por aqueles que são egoístas, que pensam apenas em si mesmos e querem se aproveitar de alguma maneira nesses tempos terríveis que estamos vivendo agora. Oramos e pedimos por aqueles que precisam, Pai querido, que estão em camas de hospitais, leitos, aqueles que se encontram desenganados. Pedimos, Pai querido, pela tua imensa misericórdia, que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas, Hakadosh Baruchu, Yehová, louvado, exaltado seja o teu nome santo, Pai querido, para que a tua palavra, Pai querido, possa estar imensamente sobre a vida dessas pessoas que estão sem esperança, em nome de Yeshua, o Mashiach da Israel das nações. Pedimos a ti, Pai querido, por essas pessoas. Peço-te a ti, Pai querido, pela minha vida, pelos meus pecados que foram cometidos e transgressões perante a ti, que macularam a minha presença perante a tua santidade. Perdoa-me, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, o mal que fiz, por aqueles que já passaram pela convivência comigo, que hoje não convivem mais comigo, os momentos que eu deveria realizar o bem e não realizei. Perdoa-me, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, pela minha falta de compromisso contigo. Perdoa-me, Pai querido, que teu nome seja louvado para todos sempre, que teu nome seja louvado, Pai querido, porque nós não temos mais ninguém, Pai, a recorrer que não seja o Senhor, e pelo testemunho de Yeshua HaMashiach, pelo testemunho maravilhoso daquele que morreu por nós naquele madeiro, Pai, que teu nome seja louvado mais uma vez. Ajuda-nos, Pai querido, por favor. Mais uma vez eu peço por aqueles que estão acompanhando esta mensagem, mais uma vez eu peço por aqueles que estão sendo tocados pela tua Ruach HaKodesh, pelo teu Santo Espírito, Pai. Não são as minhas palavras, mas que sejam as tuas, porque nada eu posso fazer, porque eu sou homem limitado, categorizado, não tenho forças nem para me sustentar, Pai querido, se assim o Senhor não permitir. Ajuda-nos, Pai, por favor. Cuida das nossas vidas. Abençoe os líderes da Teshuvá, do judaísmo messiânico, do judaísmo nazareno, os líderes cristãos, para que muitos daqueles que estão ainda na cegueira espiritual possam ter os seus olhos abertos, como nós comentamos aqui no dia de hoje, para que eles tenham humildade em reconhecer o erro que eles tiveram, em denegrir, às vezes, em taxar aqueles que clamavam, atalaias, que falavam de todos os problemas que nós já estamos vivendo, que eles possam ser pessoas humildes e terem seus corações tocados por aqueles irmãos que não têm tido a devida atenção para com aqueles mais humildes que estão se achegando agora, por aqueles que criticam os nossos irmãos cristãos, que demonizam o cristianismo, que sejam pessoas piedosas, que tenham piedade, que o Senhor retire a implacabilidade dessas pessoas. São pessoas muitas das vezes implacáveis. Há tempo ainda de regeneração, há tempo de arrependimento. Ajuda-nos, Pai, por favor.
Abençoa as nossas vidas. Pedimos-te perdão, Pai, dos nossos pecados, as nossas falhas, os problemas que causamos para o nosso próximo. Perdoa-nos, Pai, por favor, Hakadosh Baruch Hu. Que possamos ter o nosso coração segundo o coração teu, como Davi também tinha, Pai. Que possamos buscar isso, mas nós precisamos querer. Ajuda-nos a afastar de nós o mundanismo, as falsas filosofias, a idolatria a políticos. Eles não podem trazer nada porque não estão na tua palavra. As falsas filosofias, as ilusões, as tendências, os modismos, aqueles que estão presos numa sociedade consumista, que estão hoje, inclusive, entrando nesse consumismo, nesse paganismo. Toca no coração daquelas pessoas, Pai querido, resgata-os das celebrações mundanas e pagãs religiosas, tanto hoje como na semana que vem. Que a tua palavra fale aos corações, como falou a mim e falou ao meu coração já a partir de 10 anos atrás. Nós não temos muito mais tempo, Pai, que essa techuvá seja feita de maneira mais rápida, mais acirrada para esses irmãos, que eles entrem, Pai querido, em arrependimento constante todos os dias. Venceremos pela tua misericórdia. Combateremos um bom combate, como diz o teu servo, Shalu Hashaliach. Abençoa, Pai, cada pessoa presente aqui. A tua presença maravilhosa, a tua rua Hakodesh, Pai, se faça de maneira ampla, fala aos corações, por favor, te pedimos humildemente, Pai. Nós podemos obrigar o Senhor a absolutamente nada. Nós estamos lhe pedindo, Pai querido. Beshem Yeshua HaMashiach. Baruch haba Beshem Adonai. Yeshua HaMashiach, Toda Rabá, Hashem. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Muito obrigado, queridos, essa mensagem número 82 do podcast do canal Fábio Pires. Que o Eterno possa abençoar a todos vocês. Muito obrigado pela manifestação dos irmãos. Que o Eterno possa tocar no coração de cada um de vós. E cuidado, irmãos. Não entrem em enganos. Não entrem em enganos, irmãos, por favor. Resistam àquilo que não está colocado na palavra do Eterno. Não entrem em enganos. Não fiquem em fazer a vontade do homem, mas façam a vontade do Eterno. Paguem o preço. Porque se vocês não pagarem o preço agora, como que vocês vão pagar o preço pela marca da besta, irmãos? Por favor, meus queridos, por favor, é um apelo que eu faço a todos vós. Se algumas pessoas acham que eu estou exagerando, eu não estou exagerando. Porque se você não resistir agora, você vai querer resistir como? Depois. Leia um livro de Apocalipse, Guiliana, capítulos 12, capítulos 13. Depende de nós. Guardem os mandamentos. Aqueles que têm um propósito de guardar o Shabat, por favor, guardem o Shabat. Confiem no Eterno, irmãos. Os que não vão celebrar o paganismo de hoje à noite, da semana que vem, não façam. Mas vale nós resistirmos agora e termos a nossa ida para o mundo vindouro, para o Olam Rabá, do que fazemos a vontade do homem. Quando é que as pessoas vão entender isso? Entendam, irmãos, por favor, eu falo pelo vosso próprio bem, com experiência própria, irmãos. Aqui eu poderia usar palavras maravilhosas, poderia ser eloquente, como muitos líderes são, e enchem os olhos das pessoas. Mas aqui vamos ser simples. Arrependam-se. Era isso que Yohanan Hamatzbil dizia, chamado João Batista. Vamos nos arrepender, irmãos. Digam não àquilo que o Eterno detesta, àquilo que o Eterno abomina. Que o Eterno abençoe cada um de vocês mais uma vez. Muito obrigado. Essa foi mais uma mensagem do nosso podcast. Se o Eterno permitir, voltamos amanhã com mais uma mensagem. Muito obrigado pelos irmãos, pela quantidade de pessoas que estão aqui ouvindo esse pequeno shiur. Guardei-vos do mal.
E o Eterno fala isso também. O Eterno é bom, perfeito, justo, reto, leal, carinhoso, fiel e amoroso. Agradecemos ao Eterno por estarmos aqui, por termos falado aos vossos corações. E hoje, em mais um dia que podemos e precisamos, inclusive, fazer Teshuvá. Shalom, meus queridos, muito obrigado. Repassem essa mensagem, deixem o seu like. E a mensagem de ontem, inclusive, foi muito importante. Repassem para outras pessoas. Essas pessoas têm humildade de ouvir não somente a minha mensagem, outras mensagens também, tantos outros canais. Repassem esses temas, irmãos. Isso é muito importante. Muito obrigado. Shalom. Todarabá. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Voltamos amanhã, se assim Ele permitir.